Boa tarde, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que vão aqui estar comigo nessa tarde, ouvindo essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse dia de hoje. Eu venho deixar mais uma mensagem. Eu confesso que eu senti saudades de fazer o que eu estou fazendo agora. Durante muito tempo, dentro desses últimos 2 anos aí, enquanto eu tinha o Facebook aberto, eu fazia muitas lives às tardes, né? E eu gostava muito de compartilhar uma palavra da parte de Deus para o coração de cada um, daqueles que fossem receber, porque a gente sabe que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Nós sabemos que o Senhor, ele tem muitas formas de trabalhar e muitas formas de falar. E não importa o local, não importa o momento, não importa o horário, não importa. Deus não está preocupado com esses detalhes, né? A forma que está sendo gravado, aonde está sendo gravado. Eu te digo que aonde tem um direcionamento de Deus, aonde tem oração, aonde tem busca e aonde tem homem e mulher de Deus ainda nesse tempo que se dispõe em ouvir a voz do Senhor, né? Aquele que se dispõe em poder fazer o ID à vontade do Senhor, o Senhor, ele vai continuar falando de diversas maneiras no nosso coração. E nessa tarde, eu venho compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou nessa manhã no meu coração, que se encontra, a palavra que eu vou fazer menção nesse momento, ela está no livro do Evangelho que escreveu segundo Lucas, o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 7 e no seu versículo 36. Eu vou fazendo menção da palavra e vamos fazer uma oração para que Deus venha falar conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de São Lucas, conhecido como Dr. Lucas, né? No seu capítulo 7, versículo 36, uma palavra bastante conhecida já, eu creio que Deus tem uma palavra. E se eu fosse para falar com você nessa tarde, se eu fosse titular nessa tarde essa palavra, eu traria para você assim, eu traria para você o título dessa mensagem assim, Deus quer falar conosco acerca do amor. Do amor que ele tem por mim e do amor que ele tem por você que vai me ouvir. Vamos fazer menção na palavra, depois oremos e vamos então ministrar a palavra do Senhor. Quem crê aqui vai deixar o seu amém ao findar eu creio que desse vídeo, e eu sei que você também vai poder ser uma missionária, um missionário a divulgar essa palavra para pessoas que se encontram talvez nesse momento triste, se sentindo desprezado, entristecido, mas é uma palavra de amor, uma palavra que conforta e uma palavra que vai abençoar muitas vidas que talvez estejam precisando nessa tarde, enquanto eu poderia estar descansando, enquanto eu poderia estar aqui tirando um período para dar um cochilo. Não, eu lutei até agora bravamente para poder chegar a esse momento e vir te alimentar com a palavra de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Aqui é um convite com um fariseu chamado Simão, convida o mestre para comer na casa dele. Então ele fala assim, rogou-lhe que um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa dos fariseus, assentou-se à mesa. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijar-lhe os pés e ungir-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se
se este fora profeta, bem saberia saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Oh, aleluia. Atento para essa palavra, irmãos. No seu versículo 40, respondeu Jesus dizendo-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, e um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Disse, pois, qual deles o amara mais? O Senhor perguntando. Havia 2 devedores. E os 2, cada um tinha uma quantidade. Um devia mais, outro menos. E ele, vendo que eles não tinham como pagar, perdoou a dívida de ambos. Os 2 foram perdoados da sua dívida. E aí o Senhor, mestre, com toda a sabedoria que o Senhor lhe deu, ele disse assim para Simão: qual desses 2, eu vou traduzir para você entender, qual desses 2, qual deles o amara mais? Qual deles que foi perdoado a dívida ele amava mais? Aí o julgamento de Simão, o fariseu, veio da seguinte forma, disse assim: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou, a quem tinha a dívida maior. Aí então o mestre disse assim: julgaste bem. Aleluia, glória a Deus. No seu versículo 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa. Presta atenção, amado irmão, nessa palavra, porque ela é poderosa e pode mudar o rumo da tua vida nessa tarde, se você prestar atenção nessa palavra. Pode mudar o teu pensamento, que pode fazer uma diferença na tua vida, assim como na minha. Aleluias. Olha bem. E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Jesus disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para lavar os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas. Oh, aleluia! Você tem noção disso, irmão? É sinal de humilhar-se. Olha isso aqui, irmãos. Desde que entrou, não tem parado, não tem cessado de beijar os meus pés. No seu versículo 46, você, Simão, em outras palavras, não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Aleluias. Por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. No seu versículo 49, disse assim: e eis que o que estavam à mesa começaram a dizer entre si, uns aos outros: quem é este que até pecado perdoa? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, é uma palavra muito poderosa. Se você prestar atenção que o Senhor quer falar conosco nessa tarde, é uma palavra que pode impactar a muitos pregadores e a muitos, porque eu creio que esse vídeo ele pode atravessar fronteiras, irmãos. Eu creio que se nós nos colocarmos na posição de missionários para pregarmos o ID, a palavra, como está em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, essa palavra tem um poder libertador de fazer com que muitas pessoas que ainda dormem, que muitas pessoas que ainda não têm noção do que é o evangelho, para que Jesus veio, qual foi o ensinamento de Jesus, você vai conseguir entender que essa palavra ela tem um poder libertador sobre a minha e sobre a tua vida. Quantas pessoas, eu quero te dizer nessa tarde, quantas pessoas, assim como esse fariseu, querem estar na presença do Senhor, querem estar na casa de Deus, mas de qualquer maneira. Muitos batem no peito e dizem: eu sou convertido, eu sou batizado nas águas, eu larguei tudo, eu renunciei para estar com Jesus, mas não se deram conta ainda que estão vivendo uma vida de ativismo religioso. O que é um ativismo religioso? Vivendo uma vida
uma vida que é tão acelerada, que acha que simplesmente eu tomar um banho, me trocar, colocar uma Bíblia debaixo do braço e falar, tô indo para a casa do Senhor, simplesmente chegar, dobrar o meu joelho, ouvir uns louvores, ouvir a pregação, dar um glória, um aleluia, tá tudo bem, eu tô fazendo a obra, eu tô bem, eu consegui ouvir, mas chegam em seus lares e aquela palavra não tem efeito. E esse fariseu aqui, eu vejo ele nessa palavra como uma pessoa que está ali para criticar e para apontar. Ele não está aqui vendo nenhum ponto positivo no que diz respeito e no que traz a presença dessa mulher, cujo a palavra, o título diz que a pecadora lava e unge os pés de Jesus. A Bíblia vai dizer no livro de estudo, da Bíblia de estudo, que aqui essa palavra, Lucas, ele se refere simplesmente a uma mulher anônima, como uma pecadora somente, né? E talvez essa mulher seja como uma prostituta que estava ali, caminhando pelas ruas de Naim, porque esse lugar ficava no sudeste da Galileia. Entende isso aqui? Os virtuosos fariseus desprezavam essa mulher de má fama. E quantas das vezes, irmãos, é muito mais fácil nós olharmos para o irmãozinho lá que caiu, que fraquejou na fé, que outrora estava na presença do Senhor, glorificando, até pregando a palavra, fazendo ide à vontade, o evangelismo, e por algum motivo saiu da presença do Senhor, você não sabe nem o que levou ele a sair verdadeiramente da presença do Senhor, e é muito mais fácil apontar o dedo, é muito mais fácil acusar, é muito mais fácil dizer, essa daí é uma prostituta, essa daí é uma pecadora. É como se dissesse, essa daí ninguém dá nada por ela. Mas não foi isso que Jesus mostrou nessa palavra. O Senhor Jesus mostrou para esse fariseu, por nome de Simão, da seguinte forma. Olha para essa pecadora. Essa pecadora, ela ninguém sabe. Vamos olhar bem e entender algo. A palavra não diz como que ela estava emocionalmente. Nós não sabemos de onde ela veio, com que bagagem ela veio, com que dor ela veio. Talvez ela estava cansada de ser desprezada pela humanidade, pela sociedade. Talvez ela estava cansada de ouvir não. Aqui você não tem, por exemplo, porta aberta para entrar para trabalhar. Aqui a porta não se abre para você. Aqui você não é bem vista porque você tem má fama de prostituta aqui na cidade de Naim. Mas essa mulher, sabendo que Jesus estava ali na casa de Simão, sentado à mesa para comer na casa do fariseu, ela se aproxima, só que ela não vai de mãos vazias. Irmãos, isso aqui é tremendo. Ela sabe que Jesus está ali, ela sabe quem representa a figura de Jesus. Ela sabe a autoridade que está sobre Jesus. Mas ela não se intimidou porque ela estava ali verdadeiramente para adorar. E ela levou o melhor que ela tinha. A palavra diz que ela tinha um vaso de alabastro, que significa unguento, algo que naquela época, especiaria muito importante, uma coisa muito valiosa, irmãos, de muito valor. Um vidro de alabastro que tinha muito valor. Para quem conhece a história de Esther, vai saber que para a preparação daquelas jovens ali no palácio, para que o rei Assuero fosse escolher a nova rainha, elas tiveram 6 meses de preparação de purificação com óleos, especiarias, unguento. Então, era algo muito valioso, irmãos. E essa mulher, ela não pensou 2 vezes. Ela falou, eu vou até o mestre, sei onde ele está e vou levar o meu melhor nessa tarde para ele. Oh, glórias! E talvez é isso que o Senhor queira falar conosco nessa tarde. Talvez o teu melhor nessa tarde é receber o quê? É estar de que forma? Humilhando aos pés do Senhor. Não importa de que situação que você chegou nessa tarde diante do Pai. Chorando, sofrendo, sangrando, humilhada, desprezada, ninguém dando nada, assim como não deram para essa mulher. As portas não estavam abertas para ela. Ninguém olhava para ela com o olhar de que ela fosse alguém importante, alguém que tivesse algum valor, assim como também Mefibosete, quando ele ficou
paralítico dos 2 pés, mandaram ele para uma cidade chamada Lodebar, porque ele não convivia mais no meio da sociedade. O lugar onde ele estava era excluso, assim como a mulher do fluxo de sangue, não viviam em acordo com a sociedade, porque eram tidos como defeituosos, como imundo, no caso da mulher do fluxo de sangue, que não tinha contato com a sociedade. Então, Lodebar era uma cidade do quê? Do esquecimento, onde ninguém se lembrava. E talvez você se encontre com essa mulher nessa tarde. E talvez você vai se identificar com esta palavra nessa tarde. Essa mulher que estava desprezada por todos não estava desprezada por Jesus, porque Jesus sabia que ela estava ali no ambiente para fazer a diferença, para chamar a atenção do mestre de uma forma que aquele homem que convidou ele para comer na sua mesa não o fez. Porque a Bíblia vai chegar que dizer que ela chegou, ela se ajoelhou, ela chorou aos pés do Senhor e começou a lavar os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos, irmãos. Olha o ato de amor e de carinho dessa mulher, chorando as suas lágrimas, banhava o pé do mestre e os seus cabelos enxugavam o pé do mestre. Porque aquela região, irmão, da Galileia, a gente sabe que era uma região onde muitos se locomoviam de um lado para o outro. Era uma região empoeirada, de muita terra, a qual os discípulos e o mestre, quando andavam de um lado para o outro, sabia que os seus pés estavam empoeirados, cheios de terra, e a forma de chegar era se lavar e banhar os pés com água numa bacia. Mas aqui o próprio mestre olha para a atitude do fariseu, de Simão, o fariseu, e diz assim, olha, ela não veio de mãos vazias, ela veio até mim, e desde que eu cheguei na sua casa, o gesto dela foi de amor. Entenda que esse foi um gesto que incomodou o fariseu. Quer dizer, muitos não fazem o que você faz, mas quando você faz, alguém se incomoda. Rabassou, decanta, lamaná. Muitos não oram, mas quando você ora demais é porque você é fanático. Muitos não jejuam, mas porque você tira um tempo e sai das redes sociais para ter um tempo maior com Deus. Ninguém sabe o que você está passando entre 4 paredes na tua casa, no teu cotidiano, mas é mais fácil de dizer assim, sabe por que sumiu? Sabe por que está fora das mídias? Sabe por que não se vê falar mais? Porque está em adultério, porque está em pecado, porque caiu, porque não tem força de se levantar, irmãos. Essa mulher, ela estava desprezada pela humanidade, mas ela tinha desejo de adorar. E eu te digo, o Senhor está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa mulher mostrou a verdadeira adoração nesse lugar, nesse ambiente, a qual um convidou para um banquete, mas ela foi ali só para se humilhar. Oh, glórias! E o fato dela se humilhar e dar o melhor, que era o seu unguento, aleluia, dela dar o unguento que tinha um valor muito alto, o fato dela ter esse gesto incomodou o fariseu. Ele achou que ele estava oferecendo o melhor, que ele estava numa posição melhor de oferecer banquete, enquanto ela estava se humilhando. A palavra do Senhor, sabe o que diz no livro de 1 Pedro, no seu capítulo 5, no seu versículo 6? Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, para que ao vosso tempo vos exalte. Isso é palavra de Deus. E essa mulher preferiu humilhar-se, adorar em espírito e em verdade. Ela não olhou para a dor que ela estava sentindo, mas ela foi ali para adorar, porque ela sabia que da boca do mestre podia sair uma sentença. Do homem não pode sair sentença para você, porque a sentença do homem é anulada, porque Jesus quebra protocolo. Mas da boca de Jesus sairia uma sentença. E nessa tarde que essa mulher, talvez nessa tarde de hoje, como você vai receber essa palavra, essa mulher tirou para adorar. É considerado 15 horas a hora nona, a hora de oração. Porque quando Pedro e João vai ao templo Formosa, ele vai a hora nona para orar e encontra um paralítico, um coxo. Só que quando ele chega ali, o paralítico está pedindo esmolas, ele fala assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus, ô glória. Você veio nesse vídeo, não parou nele em vão e não vai receber ele em vão. O Senhor está falando aqui hoje, que nesse horário, nesta tarde, o Senhor está te olhando com olhos de amor. O Senhor tem para você não ouro nem prata, mas o Senhor tem uma recompensa para mudar a tua história e o teu cativeiro. Muitos podem estar olhando você como coitadinho, desprezado e humilhado, mas o Senhor muda a sentença, quebra o protocolo para dizer, você é adorador. Eu estou te contemplando
contemplando homem, eu estou te contemplando mulher, aleluia. Vamos atentar aqui. Esse fariseu olhava, como pode? Como pode uma pecadora tocar ele? Ele não é profeta, ele não sabe quem está tocando ele? Irmãos, a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel 16, no seu capítulo 16, vai dizer que quando Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé para levantar um novo rei, porque Saul já tinha perdido a glória e o Espírito Santo de Deus já não repousava mais sobre ele, ele foi e ele atentou para a aparência grandiosa de homens grandes, de porte como o de Saul, de aparência grande, de homem grande. Abinadab, Samá, Eliabe. Mas o Senhor disse assim, Samuel, não atente para a aparência, porque o homem olha a aparência, mas eu sondo o coração. E o Senhor está mandando te dizer assim, ele está sondando o teu coração nessa tarde. Ele vai te recompensar segundo a tua atitude perante ele. Enquanto muitos estão achando que estão querendo mostrar para Deus que está fazendo muito, não estão fazendo nada. Deus, ele olha no profundo, no oculto e no escondido, e ele sonda corações e pensamentos para lidar conforme o teu pensamento e o teu coração. Conforme as tuas atitudes. Você não precisa de status, porque essa mulher não tinha status, muito pelo contrário. A imagem dela era denegrida pela sociedade. Ela era tida como uma prostituta, como uma mulher de má fama. Então, status não vai chamar a atenção de Deus. Cantar bonito, ter voz boa, ter corda vocal e dom, não que não seja importante, mas se não for aqui de verdadeiro adorador, o Senhor nem recebe. Pregar bonito, ter uma boa eloquência, todo mundo pode ter. Eu tô aqui sem ter teologia, mas a minha pequena simplicidade, no que eu aprendi da palavra, que eu tenho aprendido trancada no meu quarto com o Senhor, e nas madrugadas ao Senhor me revelar as palavras dele, esse tem sido a minha teologia. Eu tenho aprendido com o Espírito Santo a discernir a palavra dele e a deixar que ele use a minha boca, os meus lábios, quando ele disse lá no livro de Isaías 6, no seu capítulo 6, quando Isaías disse assim, ai de mim que vou perecendo e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor fala assim, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós. A palavra vai dizer que o serafim tocou os lábios de Isaías e falou assim, eis que o seu pecado foi tirado, purificado os teus pecados foram. Aí o Senhor faz a pergunta, e a quem enviarei? Como ele quis dizer assim, a quem proclamará o evangelho, anunciará as boas novas? Ele disse assim, eis-me aqui, envia-me a mim. E quem nesse tempo tem se levantado para dizer para Jesus assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor só quer que você se coloque na brecha de fazer o ir de vontade dele. Ele não está olhando para a tua aparência, ele não está olhando para da onde você saiu, porque aqui essa pecadora tinha má fama, ela não tinha status, não tinha fama de que podia ser alguém. Ali no meio dos fariseus, eles estavam fazendo dela uma mulher exclusa, mas o Senhor não olhou dessa forma. Aleluias. A palavra diz que ela, estando chorando aos pés de Jesus, lavou-lhe os pés e enxugou com os seus cabelos, e beijava-lhe os pés, ungia-lhe com unguento. O vaso de alabastro, como eu disse, era uma especiaria muito cara, irmãos, mas ela lavou com amor. Ela chamou a atenção do mestre para ela dizendo assim, Senhor, eu tô aqui. Aleluias. Só eu sei o que eu tenho passado decorrendo a cidade por aí, andando de um lado por outro nessas regiões, como ela estava ali na Galiléia com uma má fama até de prostituta. Senhor, eu sei que eu cheguei no meu limite, mas eu sei que o Senhor eu conheço a respeito do Senhor, que o Senhor é um Deus bom, é um Deus misericordioso, aleluias. E tem, Senhor, as tuas misericórdias, Senhor, tem alcançado o povo. Porque o Senhor tem feito milagres e talvez hoje o Senhor venha fazer um milagre que eu tanto preciso. Aleluia. Eu não sei enquanto ela lavava os pés do Senhor Jesus e chorava o que ela falava dentro de si, mas o Senhor sabia, mas o mestre contemplava. E através dessa palavra eu venho falar, agora essa pecadora não olha mais para nada, ela só quer adorar. Enquanto o fariseu queria criticar, achando que ela fosse indigna, porém a palavra de Deus diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus fala, vinde a mim como estáis.
No livro de Mateus 11:28, vinde a mim como estáis. Ele fala assim, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu aliviarei todo o teu cansaço. Vinde a mim, só vinde, como você está. Os oprimidos, os sobrecarregados, vinde ao Senhor, porque Ele está pronto para estender as mãos. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, irmãos. Não olhe para o que estão falando a teu respeito, olhe para o Jesus que nós estamos pregando aqui. O Jesus que foi crucificado, mas que ressuscitou o terceiro dia, está vivo entre nós. Nós estamos vivendo um tempo, papai querido, aleluias, da graça, da misericórdia, da bondade do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor está com seus ouvidos atentos para te abençoar, sim. Os seus ouvidos não estão encolhido, ou surdo para não que possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa abençoar. Isaías 59, verso 1 diz isso. Mas o que faz diferença e separação entre nós e o Senhor Jesus são os nossos pecados, mas quando nós nos conscientizamos que nós queremos nos render aos pés do Senhor em espírito e em verdade, rasgar as nossas vestes, nos humilhar, como em 1 Pedro 5, versículo 6 fala, o Senhor vai nos exaltar mediante a todos aqueles que olharam para você e falaram assim, essa é uma prostituta, este é um alcoolizado, este é um drogado, este é um bêbado. O Senhor está olhando e falando assim, não, você se enganou. Esse aí foi alguém que eu escolhi. Esse aí é alguém que eu, o Senhor, posso mudar o cativeiro dele. Ele não precisa ser reconhecido por ninguém. Ele não precisa ter status e fama. Ele não precisa ter todo o conhecimento teológico. É bom que você tenha conhecimento, é bom que você estude, sim, porque nós não podemos ser ignorantes, nós não podemos ser, aleluias, pegos de surpresa. Mas, irmãos, você pode aprender com o Senhor Jesus entrando no teu quarto, fazendo o seu devocional com o Senhor, deixando que o Espírito Santo de Deus, no seu dia a dia, nos seus afazeres, na pia, fazendo comida, lavando louça, dirigindo o seu carro, levando um filho na escola, estando numa fila de um hospital, de um postinho. Deus fala com você nos mínimos detalhes, em tudo que você vai fazer. Deus está te vendo, Deus está te contemplando. O Senhor traz para mim inúmeras coisas e não é quando eu estou em oração. Sabia disso? Muitas das vezes que o Senhor traz revelações de palavras para mim, não é somente quando eu estou em oração, mas muitas das vezes é quando eu estou na minha casa, no meu dia a dia, fazendo os meus afazeres. O Senhor começa, muitas das vezes eu tenho que correr, pegar um caderno, já chegou vezes eu fazer isso, e tem que começar a escrever, deslizar a caneta sobre um papel para que eu não esqueça aquilo que o Senhor está transmitindo, aquilo que o Senhor quer revelar. Porque se você perde, como foi falado para João ali, quando ele foi arrebatado na ilha de Patmos, o Senhor falou para ele, anota, escreve. Porque muitas das vezes o Senhor vai lhe revelar coisas que você precisa fazer, o que é anotar, para você não deixar com que a tua mente, no decorrer das correrias diárias, venha fazer com que você esqueça aquilo que o Senhor te revelou dentro daquela palavra. E nessa tarde o Senhor trouxe sobre essa pecadora. Eu não sei como ela estava aos pés de Jesus, mas ela estava adorando. Eu não sei como ela chegou ali, mas ela chegou ali para adorar. E talvez você vai chegar nesse vídeo, e talvez esse vídeo vai atravessar fronteiras para dizer para alguém, não olhe para o que estão falando a teu respeito, não olhe para o que declararam ao teu respeito, o Senhor te ama. Se você realmente se apresentar diante dos pés do Senhor em humilhação, rasgar as tuas vestes, se humilhar, o Senhor ainda hoje vai se levantar a teu favor. Rabassou, decanta lá, manaia. Recebe essa palavra para o teu coração. Você não é desprezado por Deus. Você pode ser desprezado pelo teu familiar, pela tua família, pelo teu ente querido e até pelos aqueles que dizem ser seus amigos. Mas por Deus você é amado. A forma que você foi feito, irmão, foi jogada fora. Assim como o teu DNA, tua digital é única, assim para Deus você é. Amém? Entendamos aqui assim. O Senhor usou uma parábola aqui, quando ele foi falar com Simão para chamar a atenção desse fariseu, para dizer como que ele, vamos colocar assim, julga uma situação.
E ele falou assim, digamos, Pedro, que existe um credor aqui, um homem, que ele tem 2 devedores. Um deve mais, outro deve menos. Aí ele vendo que esses credores não tem como saldar as dívidas, ele perdoa a dívida dos 2. Só que um deve mais e outro menos. A quem que você acha que ele perdoou mais? Aí ele falou, eu julgo da minha parte que ele tenha perdoado aquele que tá devendo mais pra ele, porque imagina, ele tá devendo uma quantia alta, ele deve ter amado mais aquele que devia mais, porque ele perdoou uma dívida alta. Ele falou, julgaste bem. Ele falou, o Senhor Jesus falou assim, julgaste bem. Porque, voltando para a mulher, o Senhor Jesus olha para ela novamente e fala assim, tá vendo essa mulher aqui? Ela tá aqui me adorando, beijando meus pés, lavando meus pés, ungindo com unguento, lavando aqui os meus pés, todo empoeirado. Eu entrei na tua casa, Simão, fariseu. Você não me deste nenhum beijo. Você não ungiu a minha cabeça. Você não lavou os meus pés, empoeirado. Você não se atentou a cuidar de mim com amor, com reverência. Ela tem me adorado e mudado e me dado o seu melhor sem cansar. Olha que coisa forte. Por isso lhe digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas ela muito me amou, muito se colocou em reverência. E o Senhor, no final da mensagem, ele olhou para ela e falou assim, mulher, vai em paz, que os teus pecados foram perdoados. Mulher, vai em paz, que a tua fé te salvou. Mulher, vai em paz, ele disse à mulher, que a tua fé te salvou, vai em paz. Mulher, não importa, homem, não importa como você chegou até esse vídeo aqui nessa tarde, 12 de setembro. O Senhor te alcançou, mediante você talvez, enquanto está ouvindo esse vídeo, chorando, derramando lágrima, porque todo mundo estava te julgando, te apontando, te criticando, como esse fariseu estava fazendo com essa mulher. Mas o Senhor não olhou para isso, ele olhou para a lágrima que foi derramada do rosto dela e a atitude dela. E talvez é uma atitude que Deus quer de você nessa tarde. Amém? Eu quero que você receba essa palavra para o teu coração. Que você não fique com ela só para você. Compartilha com um irmão teu, compartilha com uma irmã tua que talvez esteja passando por uma situação difícil, que talvez esteja passando por um momento difícil. Compartilha, irmãos. Deixa Jesus dizer para esse homem, para essa mulher assim. Deixa através dessa palavra Jesus falar assim, Jesus te ama. Aleluia. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu não sei onde vai chegar esse áudio, aliás, esse vídeo, mas que esta palavra possa impactar corações para dizer que esse povo é amado do Senhor e que os pecados deles, através da renúncia, através do quebrantamento, da humilhação, serão perdoados, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Recebe o teu milagre, recebe o amor de Deus, recebe o abraço do Espírito Santo nessa tarde, que ele possa levar conforto para a tua alma, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Um forte abraço.